A paz do Senhor, estamos de volta mais uma vez, nossa live de toda quinta-feira. Com a ajuda do Senhor, estamos novamente aqui para estudarmos um livro da Bíblia. Estamos na carta de Tito e estudar Tito tem sido uma bênção para mim. Nem sempre é fácil, né? A nossa vida é muito corrida, são muitos afazeres, mas nós estamos aqui com o compromisso de estudar a carta de Tito, mês de março, né? É isso que vamos fazer. Hoje nós vamos estudar Tito, capítulo 2. A paz do Senhor, Marrom, que já entrou aí, a paz do Senhor emocione, com muita alegria, né? E eu considero estudar cartas, principalmente as cartas paulinas, como feijão, né? A gente não pode viver só de lasanha, a gente não pode viver só de massa, espiritualmente falando, né, gente? Estudar as cartas paulinas é feijão, é ferro para a nossa vida espiritual, né? Porque é uma carta que nos confronta, né? O apóstolo Paulo, ele nos ensina a ser crente, essa é a realidade. O apóstolo Paulo nos ensina, ele nos encosta na parede, ele nos confronta, através da palavra, a sermos crentes melhores. E temos que melhorar todos os dias, né? O cristão, ele não para de crescer, ele não deve parar de crescer. Então, nós colocamos o propósito no nosso coração de estudar e é isso que nós vamos fazer. Eu quero ler com vocês Tito, capítulo 2, vamos ler até o versículo 8. Hoje eu não vou conseguir falar todos os versículos, gente, porque essa carta é muito densa, apesar de ser capítulos pequenos, ser 3 capítulos só no livro, mas é uma carta densa e você vai ver hoje como que é forte esse alimento aqui. Então eu vou ler até o versículo 8, vamos explicar até o versículo 8 e na próxima live a gente continua aqui em Tito 2, ok? Para que a gente possa ter um ensino bem profundo da palavra, para que a gente não corra tanto, né? Então vamos lá. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Aqui eu só li até o versículo 8, tá? Nós vamos continuar essa carta quinta-feira que vem a partir do 9, porque o texto é denso e eu quero explorar bem esse texto hoje, nós vamos aprender muito. As pessoas que estão entrando aí agora, Marise, Márcio, sejam bem-vindos e que nós tenhamos um aprendizado muito abençoado hoje com a ajuda do Senhor. Quando Paulo ele fala com Tito, ele já no início aqui, ele diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Essa palavra aqui, sã doutrina, é uma palavra-chave aqui, uma palavra forte. Essa expressão grega é side, tá? Sã doutrina, side. A expressão grega side, tu, porém, presta bem atenção, tu, porém, ele já começa enfatizando, né? Tu, porém, side, no grego é side, destaca que Tito deveria se distinguir dos falsos mestres, tanto na doutrina quanto na conduta. Então, Paulo aqui, ele é bem enfático com Tito. Você deve se sobressair, você deve se distinguir, você deve ser totalmente diferente dos falsos mestres. Em que sentido? Na sua conduta e na sua teologia. Então, as duas coisas estão ligadas. Na sua conduta e na sua teologia. Então, Paulo, ele diz, olha, você, porém, né, em detrimento de outras pessoas, você vai
falar o que convém à sã doutrina. Os falsos mestres da época, porque sempre existiram, né, os falsos mestres, a igreja nasce já com falsos mestres se introduzindo no seio da igreja. Eles viviam o que eles não viviam o que pregavam ou o que falavam, né? Havia um abismo enorme entre o que eles falavam e o que eles faziam, né? E isso acontece até hoje. Não poderia haver contradição. Então Paulo fala: Tito, não pode ter contradição na sua vida. Não pode ter contradição entre a teologia e a ética. Você deve ser uma pessoa ética, uma pessoa que conheça a palavra e que viva por essa palavra. Então, no capítulo 2, Paulo se volta aqui para supervisão pastoral das comunidades cretenses, né? Essa carta é dirigida aos crentes na ilha de Creta, direcionando as suas exortações para grupos selecionados de idade, que eu acho super interessante, né? Paulo falando, escrevendo essa carta para Tito, ele dirige a grupos selecionados. A gente leu aqui, você acabou de ler comigo, né? Ele seleciona as pessoas por idade, por sexo, por posição social, e Paulo se dirige a esses grupos. Como eu falei na live número 1, semana passada, essa carta não foi só para Tito ler, foi para Tito ler e Tito abrir a carta e ler a carta juntamente com aquela comunidade cristã, né, na ilha de Creta. Então, Paulo aqui, ele direciona a fala dele para várias pessoas, para os jovens, para os velhos, né, para as mulheres, para os servos. Ele dirige a fala dele para vários grupos de pessoas. E ao requerer que cada um dos grupos tenham um alto padrão de conduta. Porque, gente, a régua, ela não abaixa não, tá? O nível, ele não abaixa não. O cristão, ele tem que estar num nível sempre progressivo. Ontem, inclusive, eu preguei sobre isso ali na Igreja Batista aqui de Cosmos, né? Quero agradecer já aproveitar essa oportunidade, porque a live fica gravada e depois muitas pessoas assistem, inclusive pessoas de lá também, acredito, né? Então, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que eu tive ontem de trazer a palavra às mulheres e toda a igreja, né, num culto liderado pelo MCM ali na igreja, né, um trabalho de mulheres muito abençoado. E eu falei ontem sobre crescimento, uma palavra muito abençoada que o Senhor me deu ali para trazer para aquelas mulheres e para toda a igreja. O crente, ele precisa crescer. A planta, ela cresce, né? E o cristão é considerado, né? É uma simbologia do cristão, é uma árvore. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então, está sempre em crescimento. A nossa vida também espiritual, ela não pode decrescer. Ela tem que estar sempre em crescimento. Então, Paulo aqui, ele quer um padrão de conduta alto. E ele demonstra essa preocupação tanto na boa reputação da igreja, quanto no avanço do evangelho num ambiente de moralidade duvidosa. A gente estudou semana passada, se você não assistiu essa live, vai lá e assiste, né? Como que os cretenses eram conhecidos. Inclusive, Paulo cita um filósofo antigo, né? Como esse filósofo considerava os cretenses. Ele chamava os cretenses de mentirosos, né? De pessoas com uma índole ruim. Então, Paulo, ele quer um alto padrão para os crentes e ele orienta os crentes a um alto padrão e ele fala para todos os grupos de pessoas, e é por isso que essa carta ela é tão abençoada para a gente hoje, atualmente, 2023, essa carta é muito atual. Então, a melhor maneira de combater falsos ensinamentos, errôneos, heresias, a melhor maneira é ensinar a verdade. Gente, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É ensinar a verdade. E aí Paulo fala com Tito. Tito, você vai falar somente aquilo que convém à sã doutrina. Você vai falar somente aquilo que convém à sã doutrina. Capítulo 2, versículo 1, né? A sã doutrina, ela tem a ver com a totalidade dos ensinamentos dados por Deus à igreja, por meio
meio da sua palavra revelada. Então, o que é a sã doutrina? Quando você lê aqui, de repente, boa noite, quem está entrando aí, seja bem-vindo aqui na nossa live, estamos aqui estudando a palavra de Deus. Então, gente, toda vez que a gente vê essa palavrinha pequenininha, né, duas palavras, né, duas letras que compõem essa palavra sã, né, sã doutrina, você vai falar, Tito, a sã doutrina, a doutrina saudável. Se Paulo está dizendo que existe doutrina sã, também existe a doutrina capenga, a doutrina mutilada, a doutrina enferma. Existe, claro que existe. E é por isso que Paulo está escrevendo a Tito aqui, tá? Sã significa estar saudável, uma doutrina íntegra. Então, se a nossa teologia ela está mutilada, se ela está faltando pedaços na nossa teologia, se está faltando partes na nossa teologia, se ela está enferma, se ela tem partes contaminadas, ela não está saudável. Infelizmente, é isso que nós temos observado, né? No tempo que estamos vivendo, como eu disse, sempre existiram falsos ensinos, heresias, desde que a igreja é fundada, desde que a igreja começa, e isso já começa, tá, gente? Isso já é uma realidade. E hoje nós estamos vivendo um tempo ainda mais difícil. E qual o remédio para isso? A palavra de Deus, a verdade. A gente combate a heresia com a verdade. Então, não basta também só assumir um papel crítico, né? O que adiantaria eu chegar aqui e ficar elencando as heresias? Olha, gente, isso aqui é heresia, isso aqui é heresia, isso aqui que essa comunidade aqui faz heresia. O que adiantaria eu fazer isso? A melhor forma da gente combater heresia é pregando a verdade. Quando você prega a verdade, né, você está fazendo o seu papel como igreja do Senhor, trazendo uma palavra saudável para as pessoas, para os corações das pessoas. Então, não basta assumir um papel crítico, é preciso proclamar a verdade. Então é isso que a gente pretende fazer, né? Eu coloquei isso no meu coração, de proclamar a verdade por todos os meios que eu tiver, eu quero falar a verdade de Deus. Então, combate-se fogo estranho com fogo verdadeiro, né? A realidade é essa. Combate-se a palavra é difícil de falar, gente. Combate-se heterodoxia, né, que é aquela mistura, né, de coisas, com ortodoxia. Então, para todo veneno tem um antídoto. E o antídoto para a heresia é a verdade, né? Já falei isso aqui também em outras lives, né? A verdade, emet, no hebraico, né? A primeira letra da palavra verdade no hebraico é o Aleph, que simboliza Deus, né? Que é a letra de Deus, representa Deus. Se a gente tira Deus da verdade, vira morte. Então não existe verdade sem Deus. Então a gente está aqui proclamando uma verdade que é absoluta. A verdade não é relativa. A verdade é absoluta. Então, em vez de Tito apenas ficar ali na retranca, vamos dizer assim, né, na defesa contra os falsos mestres, ele tinha que partir para o ataque. Qual era o ataque? Proclamar a santa doutrina do Senhor. Proclamar um evangelho puro, saudável, sem mistura, né? É isso que Paulo recomenda a Tito. Certa vez, eu vou citar aqui uma ilustração do pastor Hernando Dias Lopes, que ele fala exatamente sobre esse assunto, né? Eu já disse para vocês aqui das fontes que eu consulto para poder trazer as lives aqui toda quinta-feira. Certa vez alguém perguntou a um alto funcionário de um grande banco, né, um especialista em identificar notas falsas, qual era o critério para se identificar uma nota falsa. Ele respondeu: eu não sou especialista em notas falsas, eu sou especialista em notas verdadeiras. Eu estudo cuidadosamente as notas verdadeiras. E assim eu consigo identificar as falsas. Então, olha só, gente, que segredo poderoso para nós. Olha que segredo poderoso para nós. Para nós identificarmos o falso, nós temos que saber o que é verdadeiro. Olha só.
Então você só sabe o que é verdadeiro, né? O diapasão, a régua, a medida correta da verdade é a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente se aprofunda na palavra, a gente vai reconhecer quando tiver alguma coisa errada. A paz do Senhor, quem está entrando aí, Tiago entrou também. Seja bem-vindo, Tiago. Então, gente, quando a gente está acostumado com a palavra, quando essa palavra domina todas as áreas da nossa vida, sabe o que acontece? A gente reconhece o erro. A gente percebe quando tem alguma coisa errada. Não, isso aqui tá errado. Não, peraí. Isso aí que você falou, peraí, calma. Não é assim que a Bíblia diz. Então, é muito importante. Quando a gente conhece, vive a verdade, vive a sã doutrina, anuncia a sã doutrina, a gente desmascara a doutrina falsa ao mesmo tempo, né? Então, é uma via de mão dupla. Você anda na verdade e a própria verdade, ela se encarrega de desmascarar o engano, de desmascarar o erro. Tito estava em Creta não apenas para ensinar a sã doutrina, mas para ser um modelo de vida irrepreensível. Isso aqui é muito lindo também. Tito deveria imprimir na vida das pessoas a marca de uma vida santa, de uma vida justa, de uma vida piedosa. E como nós carecemos hoje de modelos, né, gente? Nós precisamos desses modelos, né? Eu vejo muita gente falando assim, olha, não olha para mim não, porque eu sou todo falho. Olha para Jesus. Legal, é uma fala crentez, né? É um dialeto crentez. Olha para Jesus, não olha para mim não, gente. Mas se a gente for olhar mesmo biblicamente falando, né? Se a gente for olhar biblicamente falando mesmo, gente, as pessoas vão olhar para nós. As pessoas vão olhar para nós. E o que as pessoas vão enxergar? O Jesus falou assim, olha, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma luz, uma lamparina, debaixo do velador. Ela não pode ficar escondida, ela tem que ficar no alto. Então, querendo ou não, as pessoas nos observam. Paulo falou, certa vez, numa das suas cartas, que nós somos cartas lidas. Né? Você é uma carta ambulante, você anda pela rua e as pessoas te leem. Elas te leem. Elas estão procurando em você o Deus que você professa. Elas estão procurando em você o Deus que você afirma servir. Então esse negócio não olha para mim não. Gente, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Olha para mim sim. Olha para mim sim, eu não sou perfeita, ainda não alcancei o grau de perfeição, mas eu estou lutando para fazer a coisa certa. Eu estou lutando para chegar no nível que Deus quer da minha vida. Então, eu não atingi 100% de perfeição, mas eu estou no caminho, eu estou andando na verdade. Então, as pessoas vão olhar para mim sim, como eu me relaciono com as pessoas, né? Como eu faço negócios, eu sou uma pessoa justa. Eu sou uma pessoa que procuro fazer a vontade de Deus, eu compro e eu pago, né? As pessoas vão querer olhar na minha vida se realmente aquilo que eu estou dizendo aqui acontece de verdade. É verdadeiro isso? Isso é verdadeiro? Então, Paulo está dizendo assim, você precisa ser exemplo, Tito. Você não está aí só para ficar falando, tagarelando não, porque falar até papagaio fala. Né? Como o Thiago Brunet fala, até papagaio fala. Então você está aí para imprimir uma vida justa na vida das pessoas através do seu exemplo. Então teologia e vida andam juntas. Ortodoxia e piedade são inseparáveis. Então não dá para separar. A teologia é a mãe da ética. Então a vida é uma consequência da nossa fé. Então, como o homem crê, é isso que ele faz. A fé desse homem, a fé dessa mulher vai estar imprimida na sua vida e as pessoas vão olhar. Não adianta você achar que não vão olhar, porque vão olhar sim, né? A Marrom colocou aí em relação à verdade, né? Que acende logo um pisca-alerta, né? Quando a gente vê que tem alguma coisa errada, né, Mocione? A gente vai e já olha, tem alguma coisa errada aí, já dá uma sinalização, né? O Espírito Santo já dá uma sinalização pra gente que tem alguma coisa errada. Né? Mas também não seremos caçadores de erro, porque se a gente for caçar erro, a gente vai encontrar erro em todos os lugares, né? Mas tem coisa que não dá para engolir, né, gente?
Tem coisa que não passa na garganta, tem coisa que não dá. Sempre que separamos a doutrina da vida, os resultados são desastrosos. Então não dá para separar a doutrina da vida. Não dá para separar a teologia da vida prática. Não dá. A sã doutrina, ela precisa moldar a vida familiar. E Tito 2 fala do viver íntegro na igreja, e ele vai falando sobre os vários tipos de pessoas, né? As várias idades, as várias fases das pessoas. Foi o que a gente leu aqui, né? Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, né? Tem que ter as mesmas características dos velhos, mas também que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras. Vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco, hein, gente? Não dadas a muito vinho, mestras no bem, né? Para que ensinem as mulheres mais novas a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Então, olha só, tem conselho de Paulo aqui para todo tipo de pessoa, para jovem, para velho, para mulheres maduras, né? Para servos, para todo mundo. Por isso essa carta é tão abençoada. A Patrícia está me dando boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Patrícia, seja bem-vinda aqui. Então, Paulo, ele ordena a aplicação da doutrina a vários segmentos da família. Então, ele classifica esses segmentos em gênero, idade, posição social. Idosos, jovens, solteiros, casados, líderes, servos, todos devem viver de acordo com a sã doutrina. Então, viver uma doutrina saudável não é só para quem é do ministério, não é só para o pastor da igreja, não é só para os líderes da igreja. Viver a sã doutrina, uma doutrina saudável, é para todas as pessoas. É para as crianças, é para os jovens, é para as pessoas mais maduras, é para as mulheres, é para todo mundo, né? Paulo está dizendo isso aqui em Tito 2, que é a carta que a gente está estudando esse mês de março. E com certeza nós vamos aprender muito. Então vamos lá? Vamos destrinchar um pouquinho agora esse texto aí? Hoje a gente vai falar só até o versículo 8. Vamos destrinchar um pouquinho? Porque a hora passa muito rápido, né, gente? Eu falo muito. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Vamos lá. O que foi escrito para os idosos? Vamos ler aí? Eu acabei de ler aqui, né? Os mais idosos, os homens idosos. Paulo fala a Tito, olha, os velhos precisam ser sóbrios, tá? Mas antes de eu falar, por que, Marise colocou aí, é para todos que estão esperando a vinda de Cristo. Isso aí, Marise, exatamente isso. Por que Paulo, falando a Tito, escrevendo a Tito, ele cita primeiro os idosos? Por que Paulo cita primeiro os homens idosos? Por que eles foram primeiro citados? Por quê? Porque eles deveriam ser os pioneiros, né? Eles deveriam ser os pioneiros a aplicar a sã doutrina. A vida deles deveria recomendar a doutrina que eles professavam. Afinal de contas, né, gente? Se a pessoa tem mais idade e se ela tem um tempo considerável na casa do Senhor, supõe-se que essas pessoas, elas já estão num nível mais acima. Elas já amadureceram mais, elas já cresceram mais e elas precisam ser as pioneiras, elas devem liderar, né, essa bandeira aí da sã doutrina. E por isso que Paulo já cita primeiro os mais velhos, tá, gente? O Evangelho de Cristo, ele precisa mudar a maneira das pessoas pensarem. O Evangelho de Cristo precisa dar frutos em uma vida transformada, né? Ela precisa ser vista. O fruto é o resultado, gente. Fruto é o resultado. Por isso que Jesus falou assim, olha, você vai conhecer a árvore pelos seus frutos, porque o fruto é o resultado. Não tem como. Se a árvore, ela amadureceu, ela produz um fruto, ela vai produzir um fruto dela. Ela não produz um fruto de outra pessoa, ela produz um fruto dela. Por isso Jesus falou, olha, vocês fiquem de olho nos frutos, porque os frutos nunca mentem. Os frutos nunca mentem. Então, se é evangelho de Cristo mesmo, tem que ter mudança. Se você creu no evangelho de Cristo, tem que ter mudança na tua vida. Se não houve mudança, não houve evangelho. Essa é a realidade, tá? Se não houve mudança, não houve evangelho. Então, o evangelho, ele muda a forma das pessoas pensarem. O evangelho muda a forma das pessoas agirem.
Você vê, quando Paulo escreve a Tito, nesse momento aqui ainda existia escravos e servos, né? Hoje não tem mais escravos, mas o evangelho ele teve que conviver por muito tempo com a escravidão. E aí, a lei vigente daquele país admitia a escravidão. O evangelho foi lá brigar com os governadores, com os césares, por conta disso? Não, o evangelho apenas disse a verdade. O evangelho apenas proclamou aquilo que Jesus sempre disse. E todo o povo que era exposto ao evangelho, o povo mudava. Por isso que é importante pregar a palavra, gente. O que vai trazer mudança na vida das pessoas não é política. Política não traz mudança. Ética, filosofia, não traz mudança. O que traz mudança é o Evangelho de Cristo. Por isso nós temos um papel fundamental de pregar a palavra. Quem faz as mudanças não sou eu, não é você. É o próprio Evangelho, é a própria palavra que faz as mudanças necessárias na vida das pessoas. Então, é por isso que eu estou aqui, né? Toda quinta-feira, proclamando a palavra de Deus. Porque o evangelho, ele traz mudanças. E eu tenho visto isso, gente. Um trabalho de formiguinha. Eu estou fazendo lives há 3 anos. Assim que começou a pandemia, eu comecei a fazer as lives, né? Porque eu queria estar perto das minhas irmãs. E era um modo da gente estar junto, né? Elas precisavam ser ministradas. E a gente estava separado e eu comecei a fazer as lives. Não consegui mais parar. Como o Senhor tem trabalhado na minha vida e na vida de muitas pessoas através dessas lives. Eu tenho recebido testemunho, gente. Nem todo mundo testemunha, mas muitos testemunham, né? Como essa live, nessas lives, porque eu já gravei, já perdi a conta, deve ter mais de 200 vídeos gravados aqui na minha página, aqui no Instagram, de mensagens que atravessaram oceanos, lugares que eu nunca cheguei, lugares que eu nunca fui, e essas lives estão chegando. Então, é para a honra e a glória do nome do Senhor. É uma semente que está sendo lançada. Gente, dinheiro nenhum paga isso, né? A alegria que eu sinto no meu coração de fazer a diferença na vida das pessoas através da palavra de Deus. Isso é uma alegria que o mundo não pode tirar de mim. Ninguém pode tirar essa alegria de dentro de mim. A alegria de proclamar a palavra de Deus, de ver vidas transformadas pela palavra de Deus, né? Eu recebo testemunhos. Olha, eu vou escutando você, eu não consigo escutar à tarde da noite, porque a minha live aqui é muito tarde, 10 horas da noite, nem todo mundo consegue, mas eu vou escutando, eu vou pro trabalho escutando a sua live, e como ela faz diferença na minha vida, né? Eu já recebi muitos testemunhos. Olha, eu chorei durante a live, quando eu falei de família, né? Eu chorei, Alessandro, durante a live, e como essas lives tiveram diferença na minha vida. Outra colocou, olha, minha mãe e o meu pai estavam brigados, assistiram a live sobre a família, sentados no sofá, como eles ficaram diferentes, eles foram impactados pela palavra. Então, não é eu que faço, é a palavra de Deus que faz. Então, eu conclamo você também. Fale da palavra. Fale de Jesus. Nós não temos de nós mesmos respostas, mas a palavra tem, né? A irmã Sione colocou aí, minha vida tem tido mudança gradativamente através dessa live. Glória a Deus por isso. A irmã Sione é uma das pessoas que estão comigo aqui desde o início, quando eu fiz a primeira live, a irmã Sione já estava aqui comigo, e ela tá aí, ó, ao vivo agora, dando testemunho de tudo que Deus tem feito na vida dela. Então, é para a honra e a glória do nome do Senhor. Cláudia Bastos também tá aí, seja bem-vinda, Cláudia, Deus te abençoe, né? Seja bem-vindo aqui. Então, gente, vamos proclamar a palavra de Deus, porque o evangelho, ele traz mudança na vida das pessoas. Então, era essa transformação poderosa que tornava a igreja invencível no passado. A igreja, nada parou a igreja, nada. Os leões não pararam, né? Como aquela música do pastor Marcos Salles, né? Os leões não pararam, as arenas, né? Não pararam os cristãos, as perseguições não pararam. Sabe por quê? Porque o evangelho, ele é poderoso. O evangelho é o próprio Jesus Cristo.
Então, nós temos que proclamar a palavra. E hoje, nós só não vamos parar se nós tivermos a palavra no nosso coração. Nós precisamos desse alimento todos os dias, gente. Ah, irmã Alessandra, mas eu já vou na igreja, lá, eu sou ministrada, glória a Deus, eu também vou, e nós precisamos da comunhão dos irmãos. Irmãos, mas se você puder ler a palavra todos os dias, isso é alimento para a tua alma, isso é fortificante para a tua alma, porque você não sabe quando virá o embate na sua vida. E quanto mais firmado na rocha você estiver, mais capacidade você vai ter de superar as dificuldades da vida. A Marise colocou aí também, né, que essas lives têm edificado muito a sua vida. Glória a Deus por isso. Então, olha, pessoas aqui ao vivo dizendo isso, e eu tenho recebido muitos testemunhos, pessoas que têm me mandado mensagens no privado dizendo, olha, eu estou sendo muito abençoada, né? Eu recebi uma bênção, uma palavra que você trouxe aí edificou a minha vida, foi uma chave para mudar algumas situações na minha vida. Tudo isso, gente, é a palavra de Deus. Então, responda-me, né, dentro dessa live aqui de Tito. Como que a igreja conseguiu derrotar o paganismo fortificado no Império Romano? Como? Através da palavra. Sabe por quê? Porque os cristãos, eles sobrepujavam os pagãos na vida, sobrepujavam os pagãos na morte, sobrepujavam os pagãos nos conceitos, porque eles tinham a palavra de Deus no coração deles. E a igreja não parou, porque a palavra, né, Paulo falou, eu posso estar preso aqui, mas a palavra está livre, glória a Deus. A palavra de Deus é um leão indomável, ninguém consegue domar essa palavra, porque a palavra é o próprio Deus. É o Jesus encarnado, é a própria palavra. A Marise colocou aí, pressurize-se, lembra? Lembro, Marise, lembro. A primeira live de 2023. Gente, se você não assistiu essa live, ela tá gravada. Procura, tem muitos vídeos aí, mas procura, gente, vale a pena. Foi uma live que Deus falou muito no meu coração, e essa live trouxe muitas mudanças na vida de muitas pessoas, Marise. Muitas pessoas mandaram testemunho para mim com essa live aí do Pressurize-se. Foi uma bênção. E eu também me pressurizei. Por isso, estamos aqui vivendo o nosso melhor em 2023. Eu já estou vivendo o meu melhor em 2023, gente. Sabe por quê? Porque eu já estou na frequência da bênção. Eu já estou na frequência da bênção. Palavra de Deus na minha vida. Palavra de Deus de manhã, palavra de Deus à tarde, palavra de Deus à noite, né? Palavra de Deus na comunhão dos irmãos, na igreja, palavra de Deus no meu local de trabalho, palavra de Deus enchendo a minha vida, a minha alma, o meu coração. Não tem espaço para mais nada na minha vida a não ser a palavra de Deus. Esse é o segredo do sucesso. Esse é o segredo da bênção. Esse é o segredo da bênção. Então vamos lá, vamos voltar, senão a gente não termina, gente. Vamos lá. Olha só o que ele fala para os velhos. Os velhos sejam sóbrios. O que quer dizer a palavra sóbrio? Os velhos precisam ser sóbrios. Vocês precisam ter domínio próprio. Gente, é muito ruim quando uma pessoa não se domina. É feio. É feio. É feio, né, gente? Uma pessoa que não tem domínio próprio, ela fala o que dá na telha, ela não mede palavras para falar. Marise colocou aí, ela tá dando fruto ainda hoje baseado naquela live. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, gente, a pessoa tem que ser sóbria. Os velhos precisam ser sóbrios, precisam ter domínio próprio. Poxa, você já chegou numa idade que você precisa se dominar. Você precisa se dominar, tá? Isso é importante. Então, Paulo está dizendo aqui para Tito e para os cretenses. Se você chegou numa idade, na melhor idade, você precisa ser sóbrio. Ele está se dirigindo aqui aos homens, tá? Sóbrios. Segundo lugar, graves. O que quer dizer graves? Pessoas respeitáveis. Pessoas que têm uma vida ilibada. Vocês precisam ser pessoas que tenham um caráter impoluto. Vocês precisam ser pessoas que dão testemunho para as pessoas que estão de fora. É uma pessoa que não tem brecha no seu escudo da fé. Olha só, pega essa para você aí.
Os velhos não podem ter brechas no seu escudo da fé. Isso é muito importante. A palavra grega aqui é semos, tá? Semos, é isso mesmo, tá, gente? S-E-M-M-O-S, a palavra grega, tá? Para grave, para pessoa respeitável. O significado é comportamento solene, comportamento austero. Não é aquela pessoa que fica de cara feia o tempo todo, não, que não sorri, não, gente. É aquela pessoa que vive à luz da eternidade. Olha que coisa linda. Sabendo que Deus acompanha toda a sua vida com o seu olhar. É assim que a gente precisa viver. Não somente os velhos, não, gente. Todos nós. Nós temos que viver como se tivesse um holofote do céu sobre a nossa vida, nos acompanhando onde a gente vá. Nós precisamos viver com a perspectiva do céu. A gente precisa viver sabendo que tem um olhar sobre a nossa vida, que existe olhos sobre nós, os olhos do Senhor. Então, velhos, vocês precisam ser prudentes, vocês precisam ter equilíbrio nas atitudes de vocês. Trata-se daquela pessoa que mede as suas palavras, mede o que vai dizer, né? Mede o seu comportamento, as suas ações, mede a sua reação, né? Irmã Valmira, Pai Senhor, irmã Valmira, a Valmira também está aí com a gente hoje, glória a Deus. Ela está dizendo aqui, Deus continue te abençoando, irmã Alessandra. Um cheiro no bebê. Ah, tá bom. Um cheirinho na Ana Elisa. Inclusive, ela tá aqui em casa hoje, tá? Ela tá aqui em casa, tá lá dormindo com o avô dela. Tô aqui fazendo a live e ele foi colocar ela para dormir lá. Glória a Deus, né? O Senhor tem nos abençoado. Então, vamos continuar. Sadios na fé. Vocês precisam ser sãos na fé. Vocês precisam ser sadios na fé, no amor e na paciência. É uma tríade, tá, gente? Sadio na fé, no amor e na paciência. Então, fé, amor e esperança. Fé, amor e paciência. É uma trilogia neotestamentária da maturidade cristã. Os velhos, né? E nós também, né, gente? Nós não podemos fugir a essa regra. Quais os preceitos que Paulo dá para as mulheres idosas? Vamos lá? Tem mulher idosa aqui comigo agora? Eu já tô chegando lá, tá, gente? De 46 anos já, tô cheio de cabelinho branco aqui, é por isso que eu tô sempre usando essa faixinha aqui na frente para disfarçar os brancos, porque nem pintando tá resolvendo mais, tá? Então tô chegando já na melhor idade. O que Paulo orienta as mulheres idosas? Semelhantemente aos homens, né, versículo 3, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem aos seus filhos. Então, Paulo está dizendo aqui, as mulheres idosas, elas precisam ter um comportamento irretocável, elas precisam ser exemplares, né? Por quê? Porque a idade, ela nos torna mais responsáveis. Então, o correto é que as pessoas mais velhas, as mulheres mais velhas, né, elas tenham uma experiência acumulada para ensinar as mais novas. É assim que a beleza do cristianismo também é isso, né? O nosso crescimento, ele se apoia em bases sólidas. Pessoas que já viveram aquela situação e que podem ajudar as mais novas. Olha que coisa linda, né? Qual os aspectos negativos que devem ser evitados? Olha que Paulo está falando. Gente, como o ensinamento é maravilhoso para a nossa vida prática. As mulheres idosas, elas devem evitar alguns pecados, que é citado aqui pelo apóstolo Paulo. O primeiro é o pecado da maledicência, que não é só as mais velhas que tem que ter cuidado, não. As mais novas também, tá? O pecado da maledicência. A palavra grega aqui para descrever caluniadoras, as mulheres mais velhas não podem ser caluniadoras. Sabe qual é a palavra grega usada aqui para caluniadoras? Diabolos. Diabolos. Olha que coisa séria, gente. O diabo é o patrono das pessoas que se entregam à calúnia.
O diabo é o patrono das pessoas que se entregam à fofoca, à maledicência. Que coisa terrível é a fofoca e a maledicência em qualquer lugar. Numa repartição de trabalho, dentro da família, dentro da igreja. É a pior coisa que tem, gente, é a fofoca, né? A maledicência. É a coisa terrível. E Deus se desagrada profundamente disso. E existem vários textos na Bíblia que falam sobre isso, né? Então as mulheres idosas, elas não devem falar mal pelas costas, elas não podem, elas não devem ser boateiras, né? Vivendo de boatos, né? Nada é mais pernicioso para a vida da igreja do que o pecado da língua. O apóstolo Tiago, ele já falou sobre isso. Aliás, eu tenho lives aí do livro todo de Tiago gravado. Se você quer aprender mais sobre o livro de Tiago, o livro de Tiago também está gravado aí no meu Instagram. Um livro inteiro gravado, gente, é muita bênção. Então Tiago, ele já falou sobre isso. Tiago falou que a língua é um veneno, a língua é um fogo, é um veneno, a língua fere, a língua destrói, a língua mata. Tiago 3, do versículo 1 ao 11, anota esse versículo e depois lê. A língua, gente, ela destrói famílias, a língua destrói relacionamentos, a língua destrói casamentos, a língua destrói parcerias, a língua destrói sociedades. A língua é uma coisa terrível. É um pequeno órgão, mas a Bíblia fala, Salomão diz que o poder da morte estão na língua. O poder da vida e da morte estão na língua. Sabe onde está escrito isso? Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Então, olha a seriedade. A gente pode matar ou a gente pode dar vida a um relacionamento dependendo da maneira como a gente fala. Eu tenho também lives gravadas sobre isso, o livro de Tiago, tá? E eu também tenho um vídeo gravado na minha página, a Bíblia Ensina a Viver, no Facebook, falando sobre o poder da língua, tá? Então, é muito importante a gente ficar ligado nisso, tá? Então, Paulo orienta, as mulheres mais velhas, elas devem evitar, elas não devem ser caluniadoras. Paulo também fala aqui do pecado da embriaguez, que é uma coisa que traz muita dúvida também para as pessoas. Por que Paulo está falando que as mulheres, elas não podem ser dadas a muito vinho? Porque o vinho fazia parte da cultura, né? E faz parte da cultura judaica até hoje. Os judeus, eles têm o costume do vinho, né? Faz parte da cultura deles. Para o judeu, o vinho é como um café pra gente, né? A gente não acorda de manhã e toma o nosso cafezinho. Brasileiro é o café, né? A maioria das pessoas não fica sem o seu cafezinho. E esse café ele já faz parte da nossa cultura. Lá, para eles, era o vinho. Então, era normal. O vinho fazia parte das refeições, das comemorações, das festas. Mas que o apóstolo Paulo fala para as mulheres? Vocês não podem ser dadas ao vinho. É um vício degradante em todas as pessoas. A embriaguez é degradante em todas as pessoas. Mas quando é mulher, né, gente, piora mais ainda a situação. Né? As mulheres deveriam ser exemplo de conduta. E quando as mulheres se entregam à embriaguez, isso era um escândalo, era uma coisa feia de se ver. E o apóstolo Paulo, ele toca na ferida e ele fala sobre isso também aqui na carta de Tito, para que Tito leia e leia para os irmãos da igreja de Creta, né? Das igrejas de Creta. As mulheres também devem ser cuidadosas na maneira de ensinar, né? Elas não deveriam apenas praticar o bem, mas ser mestras do bem. Não apenas ser exemplo, mas também instruir as jovens recém-casadas a amar seus maridos e amar seus filhos. Isso é muito importante, gente. Hoje está vivendo um tempo muito difícil em relação à família. Hoje as pessoas namoram 10 anos e ficam casadas 3. Né? As pessoas não têm compromisso com família. Muitos jovens se casando despreparados, totalmente despreparados para o casamento, tanto homens quanto mulheres, né? Homens que não têm preparação para casar e destroem as mulheres, e mulheres também que não têm preparação para serem mulheres donas de casa, serem pessoas, né, que amem seus maridos e seus filhos. As pessoas casam por N motivos. Casa pelo motivo financeiro, casa porque quer ficar bem, casa porque quer ter um nome, casa porque aquela pessoa tem uma situação de vida boa, casa porque já dormiu com a pessoa e tem que casar, porque ficou grávida e tem que casar, e por N motivos
e as pessoas estão casando despreparadas. E Paulo está dizendo aqui, olha, as mais velhas devem orientar as mais novas, né? Isso já existia no passado e continua existindo hoje, tá? A grande necessidade em toda a congregação do ministério de mulheres maduras e piedosas. Tem que ter, em toda a igreja tem que ter, em toda a comunidade de fé tem que ter um grupo de mulheres maduras, piedosas, que possam aconselhar as mais novas. Quem falou isso foi John Stott, né? Que é um teólogo, um professor maravilhoso, né? E ele falou sobre isso. Depois você pode pesquisar um pouquinho mais, querer se aprofundar no assunto. Instrução só acontece onde existe comunicação e comunhão. Por isso, Paulo orienta aqui, olha como é que Paulo orienta os mais velhos, os homens, e olha como Paulo orienta as mulheres mais velhas, fazendo uma ponte com as mais novas. Gente, só existe instrução dentro de comunhão e comunicação, tá? Eu não posso instruir se eu não tenho comunhão. Esquece. Você vai falar para o vento. Você vai falar para o vento. Essas palavras vão assim, ó. Se você não tem comunhão, você não pode instruir. Porque as pessoas não vão levar a sua fala em consideração. Isso eu aprendi na prática. Muitos anos ensinando, tá? E essa é a diferença do bom professor e do mau professor. Do bom líder e do mau líder. Precisa de comunhão. Então Paulo aqui faz uma fonte entre os mais velhos e os mais novos, entre os idosos e os jovens. Esse conflito de gerações, ele precisa ser resolvido dentro da comunidade de fé, para que a instrução logre êxito. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Então, essa carta para mim é uma carta muito abençoada, porque ela me ensina demais. Ela me ensina muito. E o que foi dito para os jovens? O que foi dito para os jovens? Olha aí. Vamos ver? O que foi dito para os jovens? Tem ensinamento para os jovens aqui? Tem. Tem sim. Exorta semelhantemente, versículo 6. Os jovens que sejam moderados. Olha que conceito bárbaro para os jovens. Vocês precisam ser moderados. Então a gente vê aqui os preceitos para as mulheres. Vocês devem amar seu marido, vocês devem amar os seus filhos. Por que Paulo está falando isso? Porque muita gente casa e não ama, gente. A realidade é essa. E amar não é um sentimento só. Amar é um verbo. Amar se conjuga. Amar é ação. Amar é atitude. Paulo está querendo dizer isso aqui. As mais velhas precisam ensinar as mais novas a amarem, porque amar se conjuga, é atitude e pode ser ensinado. Então, a felicidade conjugal, ela está baseada no amor mútuo. Se não tem amor, não tem relacionamento. Então, se você é mais velha, você tem capacidade para ensinar as mais novas. Isso é muito bonito. Vocês precisam ser sensatas, vocês precisam ter domínio próprio, autocontrole. A pessoa que tem autocontrole, ela tá com o leme da vida nas suas mãos. Mas quem não tem autocontrole, ele é levado para todo lugar. Ele não tem autocontrole, gente. Os mares da vida batem com ele para todo lugar porque ele não tem autocontrole. Vocês precisam ser honestas. A palavra grega aqui para honestas é agnos, que descreve pureza moral no matrimônio, pureza de mente, pureza de coração. Gente, isso é muito lindo, isso é muito lindo. É fechar as janelas da tentação, é fechar as janelas do desejo proibido, é fugir de circunstâncias perigosas. Mulheres, precisamos fazer isso. É isso que Paulo está orientando aqui nessa carta, gente. Eu já li, leia de novo para você entender tudo que eu estou dizendo aqui. Leia pausadamente, assista a live depois de novo, leia os versículos para que essa mensagem ela entre no seu coração. Cresce espantosamente nessa cultura hoje, na cultura ocidental, a infidelidade conjugal. Está aí para quem quiser ver. Isso é disseminado nos filmes, nas novelas, nas séries. É disseminado infidelidade conjugal. Não tem problema você flertar com um, flertar com o outro. Qual o problema? Você é casada, mas você não está morta, não. Cuidado com isso.
Muitos cônjuges, tanto homens quanto mulheres, estão abrindo as cortinas da alma para desejos ilícitos. Estão abrindo as cortinas da alma para pornografia, para coisas impuras. Pessoas que estão navegando nas águas turvas dos sites perniciosos. Pessoas que estão tabulando longas conversas virtuais com pessoas estranhas. Pessoas que estão fechando os canais de comunicação dentro de casa. Tem um papo com quem é de fora e não conversa com os que estão dentro. Precisamos tomar cuidado. Paulo está orientando Tito, gente, em tudo isso aqui. E isso é uma realidade. Então, quando Paulo fala assim, olha, as mulheres precisam ser boas donas de casa. Olha só, essa palavra soa mal hoje. Muita gente, quando escuta boa dona de casa, fala, Deus me livre. Deus me livre. Eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha carreira. Não estou falando que a mulher não possa ter carreira nem profissão. Não estou dizendo isso. Nem o apóstolo Paulo nunca falou isso. Tá? Nem o apóstolo Paulo nunca falou isso. Mas o nosso chamado, primeiro, é o nosso lar. Nosso primeiro chamado é a nossa casa. Nosso primeiro chamado é a nossa família. É a primeira obra que você faz. A obra de Deus começa dentro da sua casa, dentro da sua família. A mulher está formando gerações. A mulher está formando as próximas gerações. Quando nós não estivermos mais aqui, os nossos ensinamentos precisam estar no coração dos nossos filhos. Ainda que eles se desviem, ainda que eles estejam afastados, o ensinamento está no coração deles. E quando chegar a hora certa, Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer de volta. Porque a palavra de Deus, ela não mente. Então, nosso papel é, sim, ser boa dona de casa, assim, está escrito aqui na Bíblia. E que prazer, que coisa linda é a gente ser dona da nossa casa. O diabo, ele tem tirado, tem arrancado isso do coração das mulheres. E, mulheres, não deixa o diabo arrancar isso do teu coração, não. É uma honra cuidar da nossa casa. É uma honra cuidar do nosso lar. É uma honra ser a guardiã da nossa família, né? E eu tô aqui para dizer, mulheres, você foi chamada para ser guardiã da sua casa, guardiã da sua família, guardiã dos valores espirituais. E mesmo que o inimigo elimine a sua casa, né? Ele entre dentro da sua casa sorrateiramente, você vai ser como Jael. Jael, que matou aquele capitão que entrou dentro da casa dela, cravou ele com uma estaca. Matou o inimigo dentro da sua casa, porque a nossa casa é lugar de paz, nossa casa é lugar de harmonia, nossa casa é lugar da bênção do Senhor. Então, você está ali como dona da sua casa. Eu quero ser, sim, dona da minha casa. Eu tomo posse dessa palavra. Sejam boas donas de casa. E eu sou. Eu sou. E se eu não sou ainda, eu quero ser. Eu estou nesse processo de ser uma boa dona de casa. Então, seja guardiã dos valores da sua casa. Quando você estiver lavando a sua louça, aí tu fala assim, Senhor, assim como eu estou lavando essa louça que ela está ficando limpinha, lava o meu coração também. Lava o coração dos meus filhos também. Lava o coração da minha família também. Assim como eu estou varrendo essa casa aqui, Senhor, para deixar ela limpa, limpa a minha alma também. Tira toda a sujeira, todo o lixo emocional, toda tribulação, toda angústia, toda raiz de amargura, Senhor, varre. Assim como eu estou varrendo essa casa, ela está ficando mais bonita, mais arrumada, mais limpa, mais cheirosa. Faz isso dentro de mim também, Senhor. Então, proclama essa verdade. Toma posse dessa palavra. O diabo, ele tem tentado transtornar as mulheres, gente. Por isso que eu amo o ministério com mulheres. E é por isso que eu dou glória a Deus e aleluia por esse chamado que ele tem na minha vida. Eu não estou pregando 3 anos na rede social agora, não. Eu prego desde os 13 anos de idade. O Senhor me chamou para pregar, proclamar a verdade de Deus. E eu vou fazer isso até o meu último suspiro, querendo o diabo ou não. Eu vou fazer isso até meu último suspiro. Eu vou proclamar a verdade de Deus. Essa verdade, ela liberta. Então, ensine as mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa. Que coisa linda, gente. Toma posse disso.
Toma posse disso. Boas donas de casa. O que quer dizer boa dona de casa? É aquela que trabalha na sua casa. Paulo aqui está combatendo aquele estilo de vida ocioso. Mulheres não sejam ociosas, mulheres que ficam andando de casa em casa, num estilo de vida fútil. Não seja fútil, seja prestativa, seja uma boa dona de casa. Olha que coisa linda. 1 Timóteo 5,13 fala sobre isso, anota depois na sua Bíblia. Aqueles que não cuidam da sua família é pior do que o infiel e negou a fé. Então olha que chamado lindo. Olha que chamado lindo. Cuidar da sua casa, cuidar da sua família é um chamado lindo, é um chamado maravilhoso. E nós temos esse chamado, toda mulher tem esse chamado. Ah, irmã Alessandra, mas eu não sou casada, eu sou solteira. Mas ainda assim você tem um chamado, porque você é mulher, você é nutridora. Deus te chamou como nutridora. Quando chega uma mulher no ambiente, a mulher organiza, a mulher nutre, a mulher abraça. A mulher acolhe. Isso é um ministério, gente. Isso é um ministério que Deus deu às mulheres. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Glória a Deus. Então, se você é uma mulher que aceita a vocação do casamento e você tem marido e você tem filhos, você deve amar o seu marido e você deve amar os seus filhos. Você não deve negligenciar o seu marido nem os seus filhos. Eu sei que a vida é corrida, é tribulada, é muita coisa para fazer, muita coisa para dar conta, mas não abra mão disso. Bondade, vocês precisam ser bondosas. A bondade é a atitude de investir o melhor da vida na vida dos outros. Então seja boa. Invista o seu melhor na vida das pessoas. As mulheres devem ser sujeitas a seu marido, está aí no versículo 5. Hoje a submissão é uma palavra extremamente desgastada, extremamente distorcida. Por quê? Porque muitos maridos se valem dessa ordem de submissão da mulher para oprimir a mulher, mas né, não é isso que Paulo está dizendo aqui, tá? Em contrapartida também, tem muita mulher que sente urticária, coceira, quando fala que tem que se sujeitar ao seu marido. Gente, sujeição na Bíblia não é ser capacho. Se você acha assim, você está equivocada, você está errada. Sujeição não é inferioridade. Sujeição é apenas ordem. Todo organismo precisa ter uma ordem, precisa ter um líder. Qualquer organismo, se não tiver um líder, ele se desfaz. Tem que ter alguém responsável. Então, quando Deus fala que o homem é o cabeça da mulher, é porque ele é o responsável. Ele é o que toma decisões. Ele é a pessoa que está responsável por aquele organismo que é a sua família. E a mulher está ali ajudando ele. Se ele pudesse dar conta sozinho, Deus não tinha criado a mulher, gente. É uma coisa simples de entender. Só que o diabo ele faz uma salada na cabeça das pessoas e as pessoas não entendem nada. E ficam falando bobeira, coisas que não estão na Bíblia. Então, assim como Deus e o Filho não é inferior a Deus. Jesus não é inferior a Deus. Nem Deus é superior a Jesus. Os dois têm funções diferentes. É a mesma coisa que acontece dentro do casamento. O homem não é maior que a mulher, nem a mulher é maior que o homem. Só que eles têm funções diferentes, né? O homem é o líder, né? Jesus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. E a mulher está ali para ajudar. Ela é exer do homem, ela é ajudadora. Ela é aquela que tira o homem de uma situação difícil. O mesmo adjetivo que é dado para a mulher lá no Gênesis, exer, que negidou, né, adjuntora, auxiliadora, é o mesmo adjetivo atribuído a Deus, porque Deus é aquele que nos tira de uma situação difícil. Deus é aquele que nos salva de uma situação difícil. Deus é o nosso exer e a mulher é a exer do homem. É isso que está escrito em Gênesis, no hebraico, tá? Então vamos entender os nossos papéis e vamos ser felizes fazendo a vontade de Deus como Deus quer que ela seja feita. Então a nossa vida, ela pode ser uma ponte ou ela pode ser uma muralha para atrapalhar as pessoas de chegarem até Deus. Que a nossa vida seja uma ponte para trazer pessoas para perto de Deus. Através da nossa vida, através do nosso exemplo, através do nosso relacionamento com o nosso marido, as pessoas possam ver Deus. Que no nosso relacionamento com os nossos filhos, as pessoas possam ver Deus. Que no nosso relacionamento, no nosso trabalho, as pessoas possam ver Deus. E o conselho aqui para os jovens, versículo 6. Jovens, vocês precisam ser moderados. O que é moderado? Criterioso.
Juventude não é sinônimo de imaturidade. Juventude não é licença para pecar. O padrão para os jovens não é inferior, eles não estão isentos de responsabilidade. Os jovens precisam ser responsáveis. Vamos ver um exemplo disso na Bíblia. José do Egito, ele se manteve puro. Ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém ali. Mas ele se manteve puro. Quando aquela mulher ficava ali o tempo todo abordando José, né? Ele se manteve puro. Ele preferiu ser preso numa masmorra, mas ter a consciência livre do que pecar com aquela mulher. Então, olha só o exemplo de moderação que a Bíblia dá. Um outro exemplo de moderação é Daniel. Daniel colocou no seu coração. Ele foi para a Babilônia, mas ele colocou no seu coração de não se contaminar com um manjar do rei. Ele era um adolescente, mas ele colocou isso no coração dele. Então, esses dois exemplos, José e Daniel, eles só puderam ser grandes líderes porque eles se dominaram a si mesmos. Quem não se domina a si mesmo não tem condições de liderar. Quem não se domina a si próprio não tem condição de liderar outras pessoas. Fala o que quer, faz o que quer, é intemperante, é uma pessoa que não tem medida. Como é que ela vai liderar outras pessoas? Impossível. Então a Bíblia ela tem resposta para todas as coisas. A Bíblia fala assim: é melhor aquele que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbio 16, versículo 32. Então tem muita gente querendo dominar os outros, mas não se domina a si próprio. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Gente, já são 11 horas. Eu vou falar mais 5 minutinhos aqui para a gente finalizar aí no versículo 7 e no versículo 8, tá? E o que Paulo fala para Tito, versículo 7 e versículo 8. Em tudo, Tito, te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. Olha só que coisa linda. Monsônio colocou aí, nós temos exemplos bíblicos para tudo na nossa vida, graças a Deus por isso. Então, Paulo está dizendo a Tito, você precisa ser um modelo. E o modelo é importante, né? Nós precisamos de modelos, porque o modelo ele nos dá direção, ele nos dá um desafio e ele nos dá uma inspiração. Eu tenho modelos na minha vida, eu tenho mestres que são modelos para mim, em que eu me inspiro. Eu tive, muitos já estão na glória, né? Eu me inspirei já em muitas pessoas e muitas já estão na glória, e eu tenho alguns modelos hoje ainda, né? Pessoas que eu me inspiro, que eu olho e falo, meu Deus, que pessoa abençoada, né? Que homem abençoado, que mulher abençoada, né? E nós precisamos desses modelos. O próprio apóstolo Paulo, ele se ofereceu como exemplo para a igreja de Corinto. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então olha que coragem do apóstolo Paulo. Pode me imitar, pode olhar para mim, olha para minha vida. Olha para minha vida, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? 1 Coríntios 11:1 também fala sobre isso. Então Paulo deu ordens a Timóteo para ser padrão. Você precisa ser padrão, meu filho. Isso está escrito lá em 1 Timóteo 4:12. Ser exemplo dos fiéis em tudo, né? Então, Paulo ensinou Timóteo a ser padrão e agora está ensinando Tito aqui, na carta de Tito, a ser um padrão para os crentes. Você precisa ser um padrão. Versículo 7. Nós precisamos de modelos vivos. Nós precisamos de líderes que preguem aos ouvidos e preguem aos olhos também. Que falem a sã doutrina e também demonstrem a verdade que eles pregam com o seu próprio modo de viver. O ensino e o exemplo é fundamental, né? O verbal e o visual é fundamental. Forma uma combinação poderosa. Então, você observa o que eu estou falando, mas observa a minha vida também. Como eu ajo, como eu faço, qual é a minha atitude. Nós estamos sendo observados o tempo todo. Então, o padrão, quando Paulo fala com Tito aqui, ó, você deve ser um padrão, né, de boas obras e na doutrina. Na doutrina mostra incorrupção. Mostra a incorrupção na doutrina, mostra a gravidade, mostra sinceridade. Gente, isso aqui é muito forte. Eu vou fechar aqui, mas é muito forte. O que é padrão de ensino na palavra, gente? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. O que é padrão de ensino na palavra? Conteúdo correto. Primeira coisa.
No ensino mostra a integridade. A palavra integridade fala de incorruptibilidade. O mensageiro, ele não pode retirar nem acrescentar nada da mensagem. Isso é uma responsabilidade muito grande de quem ensina, de quem prega. Gente, é muito comum isso. É muito comum as pessoas ficarem criando coisas em cima da mensagem que não existe no texto. Criando coisas. Claro que tem que ter uma interpretação, mas tem gente que cria, é fantasia pura. Não está no texto aquilo. Então, Paulo está orientando o Tito aqui. Você não pode acrescentar nada, você não pode retirar nada da mensagem. A mensagem ela não pode ser adulterada. A mensagem não pode ser mercadejada. Ela não pode virar matéria de troca. Ela não pode ir para o mercado a bel prazer, ao gosto do freguês. Não existe isso. Então, é íntegro. A tua doutrina tem que ser íntegra. Quanto ao conteúdo, é isso mesmo. Conteúdo e motivo. Conteúdo íntegro e motivo. Tá pregando por quê? Tá pregando para quê? Qual é a sua verdadeira intenção? Qual é o seu verdadeiro motivo? O Senhor está pesando tudo isso. Tá? O Senhor está pesando tudo isso. Por isso Jesus falou, olha, naquele grande dia vão dizer, Senhor, não pregamos em teu nome, não profetizamos em teu nome não expulsamos muitos demônios? E o que Deus vai dizer para essas pessoas? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. É uma grande responsabilidade, porque Deus está vendo, o holofote de Deus está sobre nós. Então, é pureza de teologia, é pureza de motivo, é integridade, é doutrina sã, é reverência. A forma como a mensagem é transmitida também é muito importante. Timóteo, você precisa ser grave, sincero, linguagem sã. Está escrito aqui, gente, não estou inventando nada. Linguagem sã, irrepreensível. Então, reverência também na forma de transmitir essa mensagem. Instrumento correto, linguagem sadia, linguagem repreensível. Então, gente, gírias têm que ser evitadas na mensagem. A gente tem que evitar isso. A palavra é santa. A palavra é santa, a mensagem é santa. Então, nosso linguajar tem que ser santo também. É evitar palavras chulas, palavras feias que não cabem numa mensagem, gírias que não cabem numa mensagem. Tá escrito, não estou inventando nada. Paulo está falando com o Tito, meu filho, você precisa ter uma linguagem sã, uma linguagem sadia, uma linguagem grave. Então, púlpito não é palco não, gente. Púlpito não é picadeiro não. E hoje a gente tem visto muito isso. Muito, muito mesmo. Então, eu tô falando uma coisa aqui que eu tô atualizando para aqui, para mensagem de Tito. O que Paulo está dizendo para Tito, isso é muito atual. Isso é muito atual. É como eu falei, parece que Paulo escreveu essa carta agora em 2023 e enviou. Porque é muito atual, é muito aprendizado. Então a gente tem que mostrar uma seriedade, porque a mensagem da palavra de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira, é uma coisa séria. Então púlpito não é palco, púlpito não é picadeiro. A mensagem é santa e o modo de você falar essa mensagem tem que ser santa também. O modo de você comunicar essa mensagem tem que ser santa também. É isso que a Bíblia me diz. E não interessa a minha opinião, interessa o que a Bíblia fala. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Então, é muito ensinamento. Eu falei, Senhor, eu às vezes falo, Senhor, eu preciso melhorar muito. Eu preciso melhorar, eu preciso, Jesus. Eu preciso me enquadrar dentro dessa palavra. Eu preciso me enquadrar aqui. Então, eu sempre digo lá no MCL, quando eu estou dando aula também na EBD, né, nas minhas mensagens, quando eu trago em algumas igrejas. Gente, quando a gente lê a Bíblia vai travar uma briga com a gente. Deixa a Bíblia ganhar. Deixa a Bíblia ganhar. Deixa a palavra de Deus ganhar. Deixa ela ganhar. Não é o que eu penso, não é a minha opinião. Eu tenho muita opinião, gente, para muita coisa.
muita. Mas eu prefiro ficar com a palavra. Ah, mas é assim, eu não acho isso. Sinto muito, mas é o que está na palavra. Então a palavra de Deus, a Marisa colocou que ela se renova, né, Marisa? Se renova, ela se renova. Ela tem coisas para nos ensinar todos os dias e ela é muito atual. Billy Graham falou que a Bíblia é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. E ela tem resposta para os nossos questionamentos. Ela tem resposta para a nossa dor. Ela tem resposta para as nossas dúvidas. Essa é a palavra de Deus. É por isso que eu amo a palavra de Deus. Gente, eu vou parar por aqui, versículo 7, tá? Capítulo 2 de Tito, versículo 7. Não vai dar para me terminar. Como eu falei, é um livro denso, é um livro forte, é feijão mesmo, é feijão, ferro fortificante para nossa alma. Semana que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos continuar aqui a partir do versículo 9, tá? A segunda parte de Tito, capítulo 3. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer a Deus, né, porque o seu desejo de aprender a palavra me estimula a estar aqui toda quinta-feira, né? Às vezes um grupo enorme, às vezes um grupo menor, mas depois fica gravado e as pessoas assistem. O importante é que a palavra de Deus está sendo espalhada, divulgada e proclamada pelos 4 cantos da terra. E como disse John Wesley, o mais importante é que Deus está conosco. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um final de semana abençoado. Amém? Né? Que seja um final de semana cheio das bênçãos do Senhor. E quero dar um até logo, né? Sábado nós vamos estar lá no Jantar da Realeza, ali na minha igreja, em 54. Pastor Jorge Fortunato, pastora Rejane, nós vamos estar ali no sábado no Jantar da Realeza, né? No sítio Monte Oreb. Eu vou estar ali ministrando a palavra com a ajuda de Deus. E eu quero agradecer a Deus por todo mundo, todas as pessoas que me prestigiam aqui toda quinta-feira. Não prestigiam a Alessandra, prestigiam a palavra de Deus, né? Que essa palavra continue fortificada no teu coração, porque essa palavra vai te salvar. Essa palavra vai te salvar, essa palavra vai te abençoar, essa palavra vai te fortalecer, vai te animar, vai te renovar. Eu tenho experimentado isso na minha vida e eu desejo isso para todo mundo. Deus é mais, Deus é poderoso e Ele tem compromisso com a sua palavra. Então, se você ama a palavra, Ele tem compromisso com você também. Deus te abençoe, Tiago, Amandinha, irmã Alcione, Arialda, Patrícia. Tem gente que entrou e saiu, mas quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Até quinta-feira que vem, querendo Deus. Até a próxima. Deus te abençoe.